Meu povo querido, que bom que vocês estão aqui comigo hoje. Sabe de uma coisa? Quando eu acordo de manhã e vejo que tem gente como vocês dispostas a ouvir essas histórias, meu coração se enche de alegria. Vocês não fazem ideia de como é importante ter alguém para compartilhar essas experiências que marcam a vida da gente. E olha, se você está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, viu? Isso ajuda outras pessoas a encontrarem essas histórias também, e todo mês nós temos sorteios especiais para quem mais comenta e dá like. Mas só vale para quem está inscrito, tá? Agora deixa eu contar uma história que vai mexer com vocês desde o primeiro segundo. Eu, com esses meus 68 anos bem vividos, já vi muita coisa nessa vida, mas essa história que vou contar para vocês hoje ainda me arrepia toda vez que lembro. Imaginem um homem de 52 anos, cabelos já branqueando nas têmporas, mãos calejadas de tanto trabalho, olhos que já viram muita coisa nessa vida. Esse homem que, vamos chamar de João, estava ali parado na frente do altar da igreja, com centenas de pessoas olhando para ele, esperando o impossível acontecer. O silêncio era tão pesado que dava para ouvir o coração de cada um batendo no peito. As velas tremulavam, o incenso subia devagar, e todos ali acreditavam que iam presenciar algo divino. Mas o que eles não sabiam é que João estava prestes a cometer o maior pecado da vida dele. Um pecado que nasceu do amor mais puro que existe, o amor de pai. E porque às vezes, minha gente, o desespero de quem ama faz a gente tomar decisões que jamais imaginaríamos tomar. E essa é uma história que vai mostrar para vocês como o amor pode nos levar aos lugares mais escuros da alma humana. João não era um homem religioso por natureza. Ele trabalhava como pedreiro numa cidadezinha do interior. Ganhava o suficiente para manter a casa, criar a filha sozinho depois que a mulher morreu no parto. Maria Clara, sua menina, era toda a luz que ele tinha. No mundo, cabelos cacheados como os da mãe, sorriso que iluminava qualquer ambiente, inteligência que fazia ele se orgulhar todos os dias. Ela estava com 19 anos, cursando pedagogia na cidade grande, cheia de sonhos e planos para o futuro. Mas o destino, minha gente, às vezes é cruel de um jeito que a gente não consegue entender. João começou a notar que Maria Clara estava mais quieta, mais pálida, reclamando de dores que não passavam. Quando ela veio passar as férias em casa, ele viu que a menina tinha emagrecido demais, que aqueles olhos brilhantes estavam apagados. Foi aí que ele teve a coragem de falar: "Minha filha, você precisa ir no médico. Esse negócio não tá certo, não." O que aconteceu depois foi como um raio que caiu na cabeça de João. O médico chamou ele no consultório, fechou a porta devagar e disse aquelas palavras que nenhum pai quer ouvir. "Seu João, preciso falar com o senhor sobre Maria Clara." Os exames mostraram algo muito sério. A voz do doutor tremia, e João já sabia que não era nada bom. "Ela está com um tumor no pâncreas. É uma situação complicada, mas se agirmos rápido, ela tem chances." João sentiu o mundo desabar. Suas pernas ficaram fracas, a respiração ficou difícil, e ele só conseguia pensar na filha dele, na menina que ele criou com tanto amor, que era toda a razão da existência dele. O médico continuou falando sobre tratamentos, sobre uma clínica especializada na capital, sobre as chances de cura se começassem logo. Mas havia um problema. O tratamento custava uma fortuna, algo que João jamais teria condições de pagar. "Doutor, quanto que custa tudo isso?" João perguntou, já sabendo que a resposta ia doer. "Olha, seu João, estamos falando de pelo menos R$150 mil. Tem que ser particular, porque pelo SUS vai demorar muito, e tempo é o que ela não tem." João sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Toda a economia da vida dele não chegava nem perto disso. Como ele ia conseguir esse dinheiro? Como ia salvar a filha? Foi nesse momento de desespero total que João tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele sabia que a comunidade dele era muito religiosa, que as pessoas tinham fé profunda, que acreditavam em milagres. E foi aí que nasceu na cabeça dele uma ideia terrível, mas que parecia ser a única saída. Ele ia fingir um milagre, ia enganar todo mundo, ia usar a fé das pessoas para conseguir o dinheiro que precisava para salvar Maria Clara. A primeira coisa que João fez foi começar a frequentar a igreja todo dia. Ele que mal pisava lá,
de repente virou o homem mais devoto da cidade. Rezava em voz alta, chorava durante as orações, falava com todo mundo sobre a importância da fé. As pessoas começaram a reparar nele, a comentar sobre sua transformação. Olha só como seu João mudou, diziam. Deve estar passando por alguma coisa. Mas João não contou para ninguém sobre a doença da filha. Ele disse que ela estava bem, estudando, que voltaria em breve. Maria Clara, coitada, não desconfiava de nada. O pai tinha pedido para ela ficar na capital, que ia resolver tudo, que em breve ela começaria o tratamento. Ela confiava nele cegamente, como sempre fez. João começou a planejar tudo nos mínimos detalhes. Ele estudou casos de pessoas que tinham sido curadas de doenças graves, decorou histórias de milagres, aprendeu a falar como um homem tocado por Deus. Ensaiava sozinho em casa, na frente do espelho, as palavras que diria, os gestos que faria. Era como se estivesse se preparando para representar o papel mais importante da vida dele. O plano era simples. Ele ia dizer que tinha uma doença terminal, que os médicos tinham desenganado ele, mas que através da fé e das orações da comunidade, Deus ia fazer o milagre da cura. Depois, quando estivesse curado, ia pedir doações para construir uma capela em agradecimento, mas na verdade usaria o dinheiro para o tratamento da filha. Colocar o plano dele em prática. Numa quinta-feira de manhã, ele chegou na igreja com o rosto mais abatido que conseguiu fazer, as mãos tremendo de propósito, a voz fraca. Procurou Dona Mercedes, a beata mais conhecida da cidade, aquela que sabia de tudo o que acontecia e espalhava as notícias mais rápido que rádio. Dona Mercedes, ele disse, encostando na mulher depois da missa. A senhora que conhece de oração, preciso conversar com a senhora. Dona Mercedes, toda curiosa, levou João para um cantinho da igreja. O que foi, João? Você está com uma cara. João respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para falar. Dona Mercedes, eu fui no médico semana passada. Fiz uns exames. A voz dele estava quebrando, os olhos se enchendo de água. O doutor disse que eu tenho uma coisa muito ruim no fígado. Disse que é câncer. A palavra saiu como um sussurro, como se ele tivesse medo de pronunciá-la. Dona Mercedes levou a mão ao peito, os olhos se arregalando. Ai, Jesus Cristo! João, pelo amor de Deus! Ela já estava com os olhos marejados, porque era uma mulher de coração mole, que se doía com o sofrimento dos outros. E o que o médico disse? Tem jeito? João balançou a cabeça devagar, como quem não tem mais esperança. Ele disse que eu tenho poucos meses, que não tem mais nada que se fazer. Mas eu não quero morrer, Dona Mercedes. Eu tenho minha filha, eu tenho ainda muita coisa para viver. E aí veio a parte que João tinha ensaiado tantas vezes. Dona Mercedes, eu sei que a senhora tem muita fé, que suas orações são poderosas. Será que a senhora não podia pedir para o povo rezar por mim? Eu acredito que Deus pode fazer milagres, que se todo mundo se unir em oração, Ele pode me curar. Dona Mercedes estava completamente emocionada, segurando nas mãos de João. Claro, meu filho. Claro que sim. Nós vamos orar, vamos pedir para Nossa Senhora interceder por você. Deus é poderoso, João. Tenha fé. Em menos de uma semana, a notícia tinha se espalhado por toda a cidade. João, o pedreiro trabalhador, pai de família, estava com câncer terminal. As pessoas começaram a se mobilizar, a organizar novenas, a fazer correntes de oração. A igreja ficava lotada todas as noites, com gente rezando pela cura de João. Ele comparecia a todas as orações, sempre com aquela cara sofrida, agradecendo a todos, pedindo para Deus abençoar aquelas pessoas boas que estavam intercedendo por ele. Mas o que mais impressionava todo mundo era a fé inabalável de João. Ele falava para todo mundo que tinha certeza de que Deus ia curá-lo, que sentia no coração que o milagre ia acontecer. Eu vou ficar bom, ele dizia. Eu sinto que Deus não vai me abandonar. Ele tem planos para mim ainda. As pessoas ficavam emocionadas com tanta fé, com tanta confiança. Algumas choravam só de ver a determinação dele. Enquanto isso, Maria Clara continuava na capital, fazendo exames, esperando o pai resolver a situação financeira para começar o tratamento. Ela ligava todos os dias, preocupada, perguntando como ele estava conseguindo o dinheiro.
João sempre dizia que estava correndo atrás, que tinha alguns contatos, que logo ela ia poder começar o tratamento. Confie em mim, minha filha, ele dizia. Papai vai resolver tudo. Depois de um mês de orações intensas, João decidiu que era hora de começar a segunda fase do plano. Ele começou a dizer que estava se sentindo um pouco melhor, que as dores estavam diminuindo, que tinha mais disposição. Gente, eu acho que as orações de vocês estão funcionando, ele falava para quem quisesse ouvir. Eu sinto que alguma coisa está mudando no meu corpo. Deus está agindo. O povo ficou em festa. É o milagre acontecendo, diziam. Deus está curando nosso irmão. As orações se intensificaram ainda mais. Todo mundo queria fazer parte daquele milagre, queria ajudar de alguma forma. Começaram a surgir ofertas de ajuda, pessoas oferecendo dinheiro para ele se cuidar melhor, para comprar remédios, para fazer uma alimentação especial. João aceitava tudo com humildade fingida. Eu não quero ser peso para ninguém, ele dizia. Mas se vocês acham que pode ajudar, e assim, devagar, ele começou a juntar algum dinheiro. Não era muito, mas já era um começo. Ele mandava tudo para Maria Clara, dizendo que tinha conseguido uns trabalhos extras, que estava economizando para o tratamento. Foi aí que apareceu Padre Antônio, um homem jovem, cheio de fé, que tinha chegado na cidade há pouco tempo. Ele ficou muito impressionado com a história de João, com a mobilização da comunidade, com a fé demonstrada por todos. João, ele disse depois de uma missa, eu gostaria de acompanhar mais de perto esse processo de cura. Você se importa se eu fizer algumas visitas, se conversarmos sobre o que você está sentindo? João ficou um pouco nervoso, mas não podia recusar. Claro, padre, será uma honra recebê-lo em casa. Mas por dentro, ele estava preocupado. Um padre jovem, estudado, podia ser mais difícil de enganar do que as beatas da cidade. Ele ia ter que ser muito cuidadoso. As visitas do padre Antônio se tornaram regulares. Ele ia na casa de João 2 vezes por semana, conversavam sobre fé, sobre o processo de cura, sobre os planos que João tinha para o futuro. João representava muito bem o papel do homem que estava sendo curado pela fé, que via Deus agindo na vida dele. Falava sobre sonhos que tinha tido, sobre sensações diferentes no corpo, sobre a certeza de que o milagre estava acontecendo. Mas João não sabia que Padre Antônio era mais observador do que parecia. Ele reparava em detalhes, fazia perguntas específicas, comparava as respostas. E alguma coisa naquela história não estava batendo direito. O padre não falava nada, mas estava prestando atenção em tudo. Foi durante uma dessas visitas que aconteceu algo que quase estragou tudo. O telefone de João tocou, e ele atendeu sem pensar. Era Maria Clara chorando. Pai, os médicos disseram que não dá mais para esperar. Se eu não começar o tratamento na semana que vem, pode ser tarde demais. João tentou disfarçar, falar baixo, mas Padre Antônio escutou tudo. Minha filha, calma, papai vai resolver. Já estou quase conseguindo o dinheiro. Quando João desligou, Padre Antônio estava olhando para ele com uma expressão estranha. João, era sua filha? Era sim, padre. Ela está preocupada comigo, sabe? Como é? O padre assentiu devagar, mas João viu que ele tinha desconfiado de alguma coisa. Ela está bem? Estudando? Está sim, padre. Está bem, graças a Deus. Naquela noite, João não conseguiu dormir. Ele sabia que tinha cometido um erro, que o padre podia ter desconfiado, mas era tarde demais para desistir. Maria Clara precisava dele e ele ia até o fim com aquilo, custasse o que custasse. Mesmo que isso significasse enganar pessoas boas, mesmo que isso significasse usar a fé alheia para seus próprios fins. O que João não imaginava era que sua própria filha estava prestes a descobrir tudo, e que isso ia mudar completamente o rumo da história. Porque às vezes, minha gente, os segredos têm pernas curtas, e a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona, por mais que a gente tente esconder. Prima Joana, que morava na cidade dele, ela estava desesperada, o tempo passando, e queria saber se o pai estava mesmo correndo atrás de uma solução ou se estava só enrolando ela. Joana, ela disse, como é que está o papai aí? Ele anda meio esquisito nas ligações, não fala direito sobre como está conseguindo o dinheiro para o meu tratamento. Joana ficou confusa. Que tratamento, Maria Clara?
Seu pai não falou nada de tratamento, não. Aliás, ele que está precisando de tratamento. Coitado. Maria Clara sentiu o coração disparar. Como assim ele que está precisando? Joana, do que você está falando? Menina, seu pai está com câncer no fígado. A cidade inteira está rezando por ele. Ele está desenganado. Os médicos disseram que não tem mais jeito. O mundo de Maria Clara desabou naquele momento. Ela não conseguia entender o que estava acontecendo. Se o pai estava doente, por que não tinha contado para ela? E se ele estava doente, como é que ia conseguir dinheiro para o tratamento dela? Nada fazia sentido. Joana, tem certeza disso? Desde quando? Ai, Maria Clara, faz mais de um mês. Seu pai está indo na igreja todo dia, o povo todo mobilizado. Tem gente até de outras cidades vindo rezar por ele. Maria Clara desligou o telefone e ficou ali, sentada na cama do quartinho alugado onde morava, tentando entender o que estava acontecendo. Seu pai, o homem mais honesto que ela conhecia, estava mentindo para ela ou para todo mundo. E se ele estava realmente doente, por que não tinha contado? Se ele não estava doente, por que estava enganando uma cidade inteira? Naquela mesma noite, Maria Clara pegou o primeiro ônibus de volta para casa. Foram 5 horas de viagem, 5 horas pensando, tentando entender, o coração apertado de preocupação e confusão. Ela chegou de madrugada, entrou em casa devagar e encontrou o pai sentado na mesa da cozinha, com papéis espalhados, fazendo contas. Pai, ela disse, e João levantou a cabeça, assustado. Maria Clara, o que você está fazendo aqui? Não era para você estar na capital? Ela se aproximou, viu os papéis, viu que ele estava calculando valores, fazendo anotações sobre dinheiro. Pai, eu conversei com a prima Joana hoje. Ela me disse uma coisa muito estranha. João sentiu um frio na espinha. O que ela disse? Ela disse que o senhor está doente, que tem câncer, que a cidade inteira está rezando pelo senhor. Pai, isso é verdade? João não sabia o que falar. Ele estava encurralado, pego desprevenido. Minha filha, é complicado. Complicado como, pai? O senhor está doente ou não está? Foi aí que João, no desespero, contou tudo. Contou sobre o diagnóstico dela, sobre o desespero de não ter dinheiro para o tratamento, sobre a ideia de fingir o milagre para conseguir as doações. Minha filha, eu não sabia mais o que fazer. Você é tudo que eu tenho nessa vida. Eu não podia deixar você morrer por falta de dinheiro. Ele estava chorando. Chorando de verdade pela primeira vez em todo aquele tempo. Maria Clara ficou em choque. Pai, o senhor está enganando uma cidade inteira. Está mentindo para pessoas que confiam no Senhor, que estão rezando pelo Senhor. Eu sei, minha filha. Eu sei que está errado. Mas o que eu ia fazer? Deixar você morrer? Pai, isso não se faz. Isso é pecado. Como é que o Senhor pode usar a fé das pessoas assim? A briga foi feia. Maria Clara estava revoltada, decepcionada, não conseguia acreditar que o pai dela, o homem que ela respeitava mais no mundo, estava fazendo uma coisa dessas. Pai, isso tem que parar. O Senhor tem que contar a verdade para todo mundo. Não posso, Maria Clara. Se eu contar, não vou conseguir o dinheiro para seu tratamento. Você vai morrer. Então eu morro, pai, mas não vou deixar o Senhor continuar enganando essas pessoas. João ficou desesperado. Maria Clara, pelo amor de Deus, você não pode falar assim. Você é nova, tem toda uma vida pela frente. Essas pessoas vão entender, vão perdoar quando souberem que foi para salvar você. Não, pai, não vão entender. E mesmo que entendessem, isso não faz o que o senhor está fazendo ficar certo. A discussão continuou pela madrugada toda. Pai e filha, os dois chorando, os dois desesperados, cada um defendendo seu ponto de vista. João tentando fazer ela entender que não tinha escolha, que faria qualquer coisa para salvá-la. Maria Clara tentando fazer ele entender que algumas coisas são mais importantes que a própria vida, que a honestidade, a dignidade, a fé das pessoas não podem ser pisoteadas. No final, Maria Clara deu um ultimato. Pai, ou o Senhor conta a verdade para todo mundo, ou eu conto. Maria Clara, você não pode fazer isso comigo. Você é minha filha. Justamente por isso, pai, porque eu sou sua filha e porque eu amo o Senhor, não posso deixar o Senhor continuar com essa mentira. João tentou convencê-la de todas as formas. Falou sobre o tempo que estava perdendo,
sobre como estava perto de conseguir o dinheiro, sobre como ela ia morrer se não fizesse o tratamento logo. Mas Maria Clara estava decidida. Pai, eu prefiro morrer com dignidade do que viver sabendo que usei a fé das pessoas para me salvar. Foi aí que João percebeu que tinha perdido a filha de duas formas. Primeiro para a doença, agora para a decepção. Ele viu nos olhos dela uma tristeza profunda, uma desilusão que doía mais que qualquer dor física. A menina que sempre o admirou, que sempre acreditou nele, agora estava olhando para ele como se ele fosse um estranho. Está bem, minha filha, ele disse, a voz quebrada. Está bem, eu vou contar, mas me dê pelo menos uma semana para conseguir coragem. Maria Clara balançou a cabeça. 3 dias, pai. 3 dias para o senhor contar, senão eu conto. E saiu de casa. Foi ficar na casa da prima Joana. Não queria nem olhar para o pai naquele momento. João ficou sozinho, destruído, vendo tudo que ele tinha construído desmoronar. Não era só o plano que estava indo por água abaixo. Era a relação com a filha. Era a imagem que ele tinha de si mesmo. Era tudo. Ele tinha se tornado exatamente o que sempre desprezou. Um mentiroso, um enganador, alguém que se aproveitava da boa-fé dos outros. Mas o pior ainda estava por vir, porque Maria Clara, na sua revolta, na sua decepção, ia tomar uma decisão que mudaria tudo. Ela ia expor o pai publicamente, na frente de toda a comunidade, sem saber que por trás daquela mentira existia o maior amor que um pai pode ter por uma filha. No primeiro banco, com aquela cara de quem estava sendo abençoado por Deus. Do lado dele, vazia, a cadeira que sempre era de Maria Clara. As pessoas perguntavam por ela, e ele dizia que ela estava estudando, que não podia vir. Mas Maria Clara estava sim na igreja, só que escondida no fundo, observando tudo, o coração apertado, decidida a fazer o que tinha prometido. Padre Antônio começou a missa falando sobre milagres, sobre como Deus age de formas misteriosas, sobre como a fé da comunidade estava sendo recompensada. Meus irmãos, ele dizia, vocês estão presenciando algo extraordinário. A fé de vocês, as orações de vocês estão salvando a vida do nosso irmão João. O povo todo aplaudia, chorava de emoção, se sentia parte de algo divino. Durante o sermão, Padre Antônio chamou João para a frente. Venha aqui, irmão. Conte para todos como você está se sentindo. Testemunhe sobre a bondade de Deus. João se levantou devagar, as pernas tremendo, não de emoção, mas de nervosismo. Ele sabia que sua filha estava ali, sabia que ela podia explodir a qualquer momento. Meus irmãos, João começou, a voz embargada. Eu não sei nem como agradecer. Quando os médicos me desenganaram, eu pensei que era o fim. Mas vocês não me abandonaram. As orações de vocês estão me salvando. Ele olhou para o fundo da igreja e viu Maria Clara, os olhos cheios de lágrimas, mas não de alegria, de tristeza profunda. Foi nesse momento que Maria Clara não aguentou. Mas ela se levantou, começou a caminhar pelo corredor central da igreja, todos os olhares se voltando para ela. Pai, ela disse, a voz ecoando pela igreja toda. Conte para eles a verdade. O silêncio que se fez foi ensurdecedor. João sentiu o mundo girar. Maria Clara, ele sussurrou, não faz isso. Mas ela já estava determinada. Pessoal, ela disse se virando para a congregação, meu pai não está doente. Ele inventou essa história toda. Um murmúrio se espalhou pela igreja. Pessoas se olhando confusas, sem entender o que estava acontecendo. Padre Antônio tentou intervir. Maria Clara, o que você está dizendo? Sua filha está confusa, João. Mas Maria Clara continuou. Ele forjou os exames, mentiu para todo mundo, usou a fé de vocês para conseguir dinheiro. As pessoas começaram a se agitar, vozes se levantando, indignação crescendo. João estava destruído. Maria Clara, para. Você não sabe o que está fazendo. Mas ela estava cega de raiva, de decepção. Sei sim, pai. Estou contando a verdade que o senhor não teve coragem de contar. E aí ela disse a frase que mudou tudo. Meu pai enganou vocês todos. Ele não tem câncer. Ele é um mentiroso. A explosão foi imediata. Pessoas gritando, se levantando, apontando para João. Mentiroso, enganador. Como você pôde fazer isso com a gente? Usou nossa fé. João tentou se explicar, mas ninguém queria ouvir.
O tumulto foi tanto que Padre Antônio teve que pedir calma, mas não adiantava nada. Dona Mercedes, a beata que tinha ajudado a espalhar a história, estava chorando de raiva. João, como você pôde? Eu confiei em você. Toda a cidade confiou em você. Outras pessoas se aproximavam, algumas querendo bater nele, outras só gritando. Todas se sentindo traídas, enganadas, humilhadas. João conseguiu sair da igreja empurrado, humilhado, destruído. Mas o pior não era a raiva das pessoas. Era ver Maria Clara ali parada, percebendo o que tinha feito, vendo o pai sendo linchado moralmente por causa dela. Pela primeira vez, ela pareceu entender a dimensão do que estava acontecendo. Nos dias que se seguiram, a cidade toda se voltou contra João. Ninguém mais falava com ele. Ninguém mais dava trabalho para ele. As pessoas atravessavam a rua quando o viam. Ele tinha se tornado um pária, um exemplo de como não se deve agir, de como é errado brincar com a fé dos outros. Maria Clara, vendo o sofrimento do pai, começou a se sentir culpada. Ela tinha feito o que achava certo, mas o resultado estava sendo devastador. O pai estava sem trabalho, sem dinheiro, sem dignidade, e ela continuava doente, precisando do tratamento que agora estava mais distante do que nunca. Foi aí que ela resolveu procurar Padre Antônio. Padre, ela disse, eu preciso contar a verdade toda. E foi então que ela revelou sobre sua doença, sobre o desespero do pai, sobre como ele tinha arquitetado aquilo tudo para conseguir dinheiro para salvá-la. Padre, meu pai não é um homem mau, ele é um homem desesperado. Padre Antônio ficou em choque. Maria Clara, você está dizendo que seu pai fez tudo isso por você? Sim, padre. Ele inventou que estava doente para conseguir dinheiro para o meu tratamento. E eu, na minha raiva, na minha vergonha, expus ele na frente de todo mundo sem contar o resto da história. O padre ficou em silêncio por um longo tempo, processando aquela informação. Maria Clara, seu pai errou, isso é verdade. Mas o amor que motivou esse erro, isso muda tudo. Ela estava chorando. Padre, eu destruí meu pai. Eu acabei com ele. E agora nem eu vou conseguir me tratar, nem ele vai conseguir se reerguer. Foi então que Padre Antônio tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Maria Clara, vamos fazer o seguinte. Domingo que vem, eu vou reunir a comunidade de novo. E dessa vez, a verdade completa vai ser contada. Não só o erro do seu pai, mas também o amor que motivou esse erro. Mas Maria Clara balançou a cabeça. Padre, não adianta mais. As pessoas não vão perdoar. E mesmo que perdoem, eu não tenho mais tempo. Os médicos disseram que se eu não começar o tratamento logo, ela não terminou a frase, mas o padre entendeu. Foi aí que aconteceu algo que ninguém esperava. Uma das pessoas que tinha estado na igreja naquele domingo, uma senhora rica de uma cidade vizinha, tinha ficado mexida com toda aquela história. Ela procurou Padre Antônio e disse: Padre, eu quero ajudar essa menina. Não importa o que o pai dela fez. Uma vida não pode se perder por causa dos erros de quem quer salvá-la. Mas essa ajuda viria com um preço emocional muito alto para João e Maria Clara. Porque às vezes, minha gente, quando a gente erra tentando fazer o bem, as consequências são mais complicadas do que qualquer castigo simples. E a redenção, quando vem, vem de formas que a gente nunca imaginaria. Gostei muito de ver vocês acompanhando essa história até aqui. Se vocês estão sentindo o coração apertado como eu estou, se inscrevam no canal e compartilhem nos comentários. Vocês já passaram por alguma situação onde tiveram que escolher entre fazer o que é certo e proteger quem amam? Quero muito saber as experiências de vocês. A senhora que se ofereceu para ajudar se chamava Dona Eulália, uma mulher de 75 anos que tinha perdido a filha única para o câncer 10 anos atrás. Ela tinha muito dinheiro, mas uma alma vazia, cheia de arrependimentos por não ter tido mais tempo com a menina. Quando soube da história de Maria Clara, viu uma oportunidade de fazer o que não pôde fazer pela própria filha. Dona Eulália procurou Maria Clara na casa da prima Joana. Menina, ela disse, segurando nas mãos trêmulas da moça, eu sei que você não me conhece, mas eu quero bancar todo o seu tratamento. Não quero nada em troca, só quero que você se cure. Maria Clara ficou sem palavras. Depois de tanto sofrimento, de tanto desespero, uma estranha estava oferecendo.
exatamente o que ela precisava. Mas Maria Clara, mesmo doente, mesmo precisando desesperadamente daquela ajuda, hesitou. Dona Eulália, a senhora sabe o que meu pai fez? A senhora sabe que ele enganou todo mundo? A velha senhora sorriu com tristeza. Sei sim, minha filha, mas também sei por que ele fez. E se fosse a minha filha doente, talvez eu fizesse a mesma coisa. O que Dona Eulália propôs foi simples. Ela pagaria todo o tratamento, mas com uma condição. Maria Clara teria que aceitar que o pai a acompanhasse durante todo o processo, que eles ficassem juntos, que tentassem se reconciliar. Menina, ela disse, a vida é muito curta para a gente desperdiçar com orgulho e rancor. Seu pai errou, mas errou por amor. E você está errando agora também, separando-se dele num momento em que vocês deveriam estar unidos. Maria Clara chorou muito naquele dia. Ela sabia que Dona Eulália estava certa, mas a decepção, a raiva, a vergonha, tudo isso estava muito fresquinho no coração dela. Como olhar para o pai e não lembrar da humilhação que ele passou? Como perdoar o que ela considerava imperdoável? Enquanto isso, João estava em casa, completamente destruído. Não era só a situação financeira que estava difícil. Ele não conseguia mais trabalho. As pessoas o evitavam. Ele tinha virado o exemplo de tudo que uma pessoa não deve ser. O pior era o vazio que sentia, a distância da filha, a certeza de que tinha perdido a única pessoa que realmente importava na vida dele. Ele passava os dias andando pela casa vazia, olhando as fotos de Maria Clara, lembrando de quando ela era pequenininha, de como ela corria para os braços dele quando chegava do trabalho, de como ela o admirava, o respeitava. Agora tudo isso tinha acabado. Por causa de uma decisão desesperada, ele tinha perdido não só a confiança da comunidade, mas principalmente o amor da filha. Foi numa noite de quinta-feira que Padre Antônio apareceu na casa de João. Posso entrar? João? O homem estava acabado, de barba por fazer, os olhos fundos, parecendo ter envelhecido 10 anos em uma semana. Claro, padre, embora eu não ache que mereça sua visita. Padre Antônio se sentou na sala simples, olhou para João com compaixão. João, eu vim contar uma coisa para você. Sua filha vai fazer o tratamento. Uma senhora se ofereceu para pagar tudo. João levantou a cabeça pela primeira vez em dias, um fio de esperança brilhando nos olhos. É verdade, padre? Maria Clara. Vai se curar? Vai sim, João. Mas tem uma condição. Dona Eulália quer que você acompanhe sua filha durante o tratamento. Ela acha que vocês precisam se reconciliar. João não sabia se ria ou se chorava. Padre, minha filha não quer nem olhar para mim. Como é que eu vou acompanhar o tratamento dela? Foi aí que Padre Antônio disse uma coisa que mudou a perspectiva de João sobre tudo. João, você acha que o que você fez foi imperdoável? Acho sim, padre. Eu brinquei com a fé das pessoas. Enganei todo mundo. Usei a bondade alheia para meus próprios fins. E você faria de novo? João pensou por um momento. Se fosse para salvar minha filha, faria, padre. Faria 1000 vezes. Então você entende, João, que o amor às vezes nos leva a fazer coisas que nossa consciência condena. Você errou. Isso é verdade. Mas errou por um motivo nobre. E sua filha, quando expôs você publicamente, também errou. Mas também errou por um motivo nobre. Ela queria defender a verdade. A honestidade. Vocês dois são pessoas boas que tomaram decisões questionáveis em momentos de desespero. João começou a chorar. Um choro de alívio, de compreensão, de esperança. Padre, como eu faço para ela me perdoar? João, primeiro você precisa perdoar ela. Ela te humilhou publicamente, destruiu seu plano, acabou com sua reputação. Você consegue perdoá-la? João não hesitou nenhum segundo. Claro que perdoo, padre. Ela é minha filha. Ela fez o que achou certo. Então está aí sua resposta, João. Se você consegue perdoar quem te feriu, por que ela não conseguiria perdoar quem feriu outros por amor a ela? Padre Antônio se levantou, colocou a mão no ombro de João. Vá procurar sua filha, João. Conversem. O tempo está passando e vocês estão desperdiçando momentos preciosos com orgulho e mágoa. No dia seguinte, João se arrumou o melhor que podia, comprou um buquê de flores do jardim, as únicas que ele podia pagar, e foi até a casa da prima Joana. Bateu na Nasn.
porta com o coração disparado, as mãos suando, sem saber como seria recebido. Quem atendeu foi a própria Maria Clara. Quando ela viu o pai ali, com aquelas flores singelas, os olhos vermelhos de tanto chorar, o rosto magro de tanto sofrer, sentiu o coração se apertar. Pai, ela disse, a voz saindo fraca. Minha filha, João disse, eu vim pedir seu perdão, não pelo que fiz para conseguir dinheiro para seu tratamento. Isso eu faria de novo 1000 vezes, mas por ter te colocado numa situação onde você se sentiu obrigada a me expor, por ter feito você carregar um peso que não era seu. Maria Clara começou a chorar. Pai, eu que preciso pedir perdão. Eu te humilhei na frente de todo mundo. Eu destruí o Senhor. Não, minha filha. Você fez o que achou certo, e eu te admiro por isso. Mesmo sabendo que ia me machucar, você defendeu a verdade. Isso mostra que eu te criei bem, que você tem caráter. Foi aí que pai e filha se abraçaram pela primeira vez em uma semana, chorando juntos, pedindo perdão um ao outro, se reconciliando. Pai, Maria Clara disse no ouvido dele, uma senhora vai pagar meu tratamento, mas ela quer que o senhor me acompanhe. O senhor aceita? João segurou o rosto da filha entre as mãos. Minha filha, eu te acompanho até o fim do mundo se for preciso. Mas a reconciliação de pai e filha era só o começo de uma jornada que seria mais difícil do que qualquer um dos dois imaginava, porque o tratamento de Maria Clara seria longo, doloroso, cheio de altos e baixos, e João teria que enfrentar não só a doença da filha, mas também o peso da culpa, o julgamento das pessoas e a luta constante entre fazer o que é certo e proteger quem se ama. E Dona Eulália, a senhora que estava pagando tudo, tinha seus próprios demônios para enfrentar, porque ela não estava ajudando Maria Clara só por bondade. Ela estava tentando se redimir de algo que havia feito com a própria filha, um segredo terrível que ela carregava há 10 anos e que mudaria completamente a forma como todos eles viam aquela situação. Passava mal, sendo o pai dedicado que sempre foi, mas Dona Eulália também estava sempre presente. Ela visitava Maria Clara todos os dias, levava flores, frutas, livros, conversava com os médicos, pagava tudo sem questionar o valor. João ficava grato, mas também intrigado. Por que uma estranha estava fazendo tanto por eles? Por que ela se importava tanto com uma menina que nem conhecia? Uma tarde, enquanto Maria Clara dormia depois de uma sessão particularmente difícil de quimioterapia, Dona Eulália puxou João para conversar no corredor. João, ela disse, preciso contar uma coisa para você. Uma coisa que pode mudar a forma como você vê toda essa situação. O homem ficou apreensivo. O que é, Dona Eulália? A velha senhora respirou fundo, como quem está reunindo coragem para falar algo muito difícil. João, você sabe que eu perdi minha filha para o câncer há 10 anos. Sei, sim, a senhora já me contou, mas eu não contei toda a verdade. Minha filha, Carmen, começou a sentir os sintomas quando tinha 18 anos. Dores abdominais, perda de peso, cansaço, mas eu achei que era frescura de menina. João franziu a testa, começando a entender onde a conversa ia dar. Dona Eulália, eu tinha muito dinheiro, João, mas também tinha muito orgulho. Carmen sempre foi uma menina rebelde, que me dava trabalho, que brigava comigo por tudo. Quando ela começou a reclamar de dor, eu achei que era só mais uma forma de chamar atenção. A voz de Dona Eulália começou a tremer. Eu demorei 8 meses para levar ela no médico, João. 8 meses. Quando finalmente levei, já era tarde demais. O câncer tinha se espalhado, não tinha mais jeito. Ela morreu 6 meses depois, me odiando, me culpando por ter ignorado os sintomas. João sentiu um aperto no peito. Dona Eulália, a senhora não podia saber? Podia sim, João. Eu era mãe dela. Era minha obrigação cuidar, prestar atenção, acreditar quando ela dizia que estava com dor. Mas eu estava mais preocupada com meu orgulho, com minha raiva de adolescente, do que com a saúde da minha própria filha. As lágrimas escorriam pelo rosto enrugado da senhora. Sabe qual foi a última coisa que Carmen me disse antes de morrer? Mãe, a senhora me matou por orgulho. Essas palavras ecoam na minha cabeça todos os dias há 10 anos, João. Todos os dias. João estava sem palavras. Finalmente entendeu por que Dona Eulália estava ajudando tanto Maria Clara. A senhora está tentando se redimir. Estou, João.
Estou tentando fazer pela sua filha o que não fiz pela minha. Estou tentando salvar Maria Clara para, quem sabe, encontrar um pouco de paz no meu coração. Mas sabe o que mais me impressiona em toda essa história, João? Você fez exatamente o contrário do que eu fiz. Quando sua filha precisou, você moveu céus e terra para ajudá-la. Você arriscou sua reputação, sua dignidade, tudo. Eu, quando minha filha precisou, ignorei por orgulho. Você é o pai. Que eu deveria ter sido. João ficou emocionado. Dona Eulália, a senhora não pode se culpar para sempre. A senhora não sabia, mas deveria saber, João. Assim como você sabia que precisava salvar Maria Clara. A diferença é que você agiu por amor, eu agi por orgulho. E agora estou tentando consertar um erro que não tem conserto. Nos dias que se seguiram, a relação entre João, Maria Clara e Dona Eulália se tornou ainda mais próxima. A velha senhora tinha encontrado na menina doente uma forma de reviver os momentos que não teve com a própria filha, e Maria Clara tinha encontrado numa estranha o carinho maternal que perdera tão cedo. Mas foi durante a 3ª semana de tratamento que algo inesperado aconteceu. Maria Clara estava reagindo muito bem à quimioterapia, melhor do que os médicos esperavam. O tumor estava diminuindo, os exames mostravam sinais de melhora significativa. Todos estavam esperançosos, felizes, acreditando que o pior já tinha passado. Foi numa manhã de terça-feira que o Dr. Henrique, o oncologista responsável pelo caso, chamou João e Dona Eulália para uma conversa. "Tenho boas notícias", ele disse. "Maria Clara está respondendo excepcionalmente bem ao tratamento, muito melhor do que esperávamos para um caso como o dela." João sentiu uma alegria imensa. "Doutor, isso significa que ela vai ficar boa?" "As chances aumentaram muito, João. Se continuarmos nesse ritmo, as possibilidades de cura são excelentes." Dona Eulália estava radiante, como se fosse ela mesma que estivesse sendo curada. Mas o médico continuou. "Há uma coisa, porém, que eu gostaria de esclarecer. Pelos exames iniciais que Maria Clara trouxe, eu esperava um quadro muito mais grave. O tumor que aparecia naqueles exames era significativamente maior do que o que encontramos aqui." João franziu a testa. "Como assim, doutor? É possível que tenha havido algum erro nos exames iniciais ou que o tumor tenha regredido espontaneamente antes do início do tratamento. Isso pode acontecer, embora seja raro. Ou então..." O médico hesitou. "Ou então o quê, doutor?" Dona Eulália perguntou. "Ou então os exames iniciais não eram de Maria Clara. É possível que tenha havido uma troca de documentos, uma confusão no laboratório. Infelizmente, isso também pode acontecer." O silêncio que se fez na sala foi ensurdecedor. João sentia o mundo girando. "Doutor, o senhor está dizendo que minha filha pode não ter câncer?" "Estou dizendo que o quadro dela é muito menos grave do que os exames iniciais indicavam. Vamos fazer uma nova bateria de exames para ter certeza, mas há uma possibilidade de que o diagnóstico inicial tenha sido equivocado." João saiu daquele consultório cambaleando. Se Maria Clara não estava tão doente quanto eles pensavam, então tudo que ele tinha feito, toda a mentira, todo o sofrimento, toda a humilhação, tinha sido desnecessário. Ele tinha destruído sua reputação, perdido a confiança da comunidade, machucado pessoas inocentes, tudo por um diagnóstico que talvez estivesse errado. Mas, ao mesmo tempo, ele sentia um alívio imenso. Sua filha ia ficar boa. Essa era a única coisa que realmente importava. Não importava se ele tinha sido um tolo, se tinha sofrido à toa, se tinha se humilhado desnecessariamente. Maria Clara ia viver, ia se formar, ia casar, ia ter filhos, ia ter a vida toda pela frente. Quando chegaram no quarto, Maria Clara estava acordada, lendo um livro que Dona Eulália tinha trazido. "Pai, como foi a conversa com o médico?" João olhou para ela, para aquele rostinho que estava recuperando a cor, para aqueles olhos que voltavam a brilhar, e decidiu que ia contar a verdade, acontecesse o que acontecesse. "Minha filha", ele disse, "o médico disse que você está muito melhor do que eles esperavam. Na verdade, muito melhor." E então ele contou sobre a possibilidade de erro no diagnóstico, sobre os novos exames que iam fazer, sobre a chance de que tudo aquilo tenha sido um grande mal-entendido. Maria Clara ficou em silêncio por um longo momento.
Depois disse: Pai, se for verdade que eu não estava tão doente assim, o senhor vai se arrepender de tudo que fez? João não hesitou nem um segundo. Jamais, minha filha, porque eu fiz por amor. E o amor nunca é um erro, mesmo quando nos leva a cometer erros. Dona Eulália, que estava ouvindo tudo, acrescentou: Maria Clara, seu pai me ensinou uma coisa importante. É melhor errar por excesso de amor do que por falta dele. E naquele momento, os três entenderam que, independentemente do que os novos exames fossem mostrar, eles tinham aprendido algo valioso sobre perdão, sobre família, sobre o que realmente importa na vida. Que toda aquela jornada de sofrimento pudesse ter sido baseada num erro médico. João não conseguiu almoçar. Ficou andando pelos corredores do hospital, pensando em tudo que tinha acontecido nos últimos meses. A mentira para a comunidade, a humilhação na igreja, a briga com Maria Clara, a reconciliação, o tratamento. Seria possível que tudo isso tivesse sido desnecessário? E se fosse, como ele ia lidar com essa informação? Maria Clara estava mais calma, mas também ansiosa. Ela tinha passado semanas se preparando para uma batalha contra uma doença grave, aceitando a possibilidade de morrer jovem, fazendo as pazes com a própria mortalidade. Agora, havia uma chance de que tudo isso fosse um engano. Como se sente uma pessoa quando descobre que pode não estar morrendo? Dona Eulália estava nervosa por motivos diferentes. Ela tinha encontrado na doença de Maria Clara uma forma de se redimir pela perda da própria filha. Se Maria Clara não estivesse realmente doente, o que aconteceria com essa sensação de redenção? Como ela lidaria com a culpa que carregava há 10 anos? Às 2h em ponto, os três estavam sentados no consultório, aguardando o veredito. Dr. Henrique entrou com uma pasta de exames na mão e uma expressão séria no rosto. Bom, recebi todos os resultados dos novos exames, ele disse, se sentando atrás da mesa. Maria Clara, o médico continuou, você tem sim um tumor no pâncreas. Isso é confirmado pelos novos exames. Mas ele fez uma pausa que pareceu durar uma eternidade. O tumor é muito menor do que indicavam os primeiros exames e, mais importante, é benigno. O silêncio que se seguiu foi total. Ninguém se mexeu, ninguém respirou, todos processando o que acabaram de ouvir. Doutor, João disse finalmente, o senhor está dizendo que minha filha não tem câncer? Exatamente, João. Maria Clara tem um tumor, mas é benigno. Não é câncer. Maria Clara começou a chorar, mas não sabia se chorava de alívio ou de confusão. Mas, doutor, e todo esse tratamento que eu fiz? A quimioterapia? Maria Clara, a quimioterapia não era necessária. Houve sim um erro no diagnóstico inicial. Os primeiros exames foram trocados com os de outro paciente. Você recebeu o diagnóstico de uma pessoa que realmente tinha câncer pancreático em estágio avançado. João sentiu as pernas fraquejarem. Ele se levantou, cambaleou, teve que se apoiar na cadeira. Doutor, a senhora está me dizendo que minha filha nunca precisou de tratamento? Que ela nunca esteve morrendo? O tumor dela precisa ser removido cirurgicamente, mas é uma cirurgia simples, de baixo risco. Não há urgência, não há perigo de vida. Dona Eulália estava em choque. Doutor, mas como isso é possível? Como um erro desses pode acontecer? Infelizmente, Dona Eulália, pode sim acontecer. Houve uma troca de etiquetas nos exames. O paciente que recebeu o diagnóstico errado já foi contactado e está iniciando o tratamento correto. João saiu daquele consultório completamente transtornado. Sua filha estava bem. Ela não ia morrer. Ela não precisava de tratamento caro. Toda a agonia, todo o desespero, toda a mentira que ele contou para a comunidade, tudo isso tinha sido baseado num erro. Um simples erro de etiqueta num laboratório. Mas o que mais o incomodava não era ter sofrido à toa. Era ter feito outras pessoas sofrerem à toa. Ele tinha usado a fé da comunidade. Tinha enganado pessoas boas, tinha criado uma situação que feriu muita gente. Tudo por causa de um diagnóstico errado. Como ele ia explicar isso para as pessoas que ele tinha traído? Maria Clara estava dividida entre o alívio e a culpa. Pai, ela disse no caminho de volta para casa, o Senhor fez tudo aquilo por nada. Eu humilhei o Senhor na igreja por nada. Nós brigamos, nos machucamos, sofremos, tudo por nada. Não foi por nada, minha filha. João respondeu, foi por amor. E mesmo sabendo o que sei agora,
eu faria tudo de novo. Quando chegaram na cidadezinha, a notícia se espalhou rapidamente. João, o homem que tinha fingido ter câncer para conseguir dinheiro, descobriu que a filha, que realmente achava que tinha câncer, na verdade estava bem. As pessoas não sabiam como reagir. Alguns ficaram com mais raiva ainda, achando que toda a família era mentirosa. Outros começaram a entender a complexidade da situação. Padre Antônio foi o primeiro a procurar João. João, soube da notícia. Como você está se sentindo? Confuso, padre. Aliviado porque minha filha está bem, mas ao mesmo tempo me sentindo um idiota por ter feito tudo aquilo desnecessariamente. João, você não fez desnecessariamente. Você fez baseado nas informações que tinha. Qualquer pai faria a mesma coisa. Mas, padre, eu enganei pessoas inocentes. Usei a fé delas, e no final das contas, não era nem necessário. Padre Antônio colocou a mão no ombro de João. João, você acha que Deus não sabia disso tudo? Você acha que ele não sabia que o diagnóstico estava errado, que você ia descobrir a verdade, que no final tudo ia se resolver? João ficou pensativo. O que o senhor quer dizer, padre? Eu quero dizer que talvez tudo isso tenha acontecido por um motivo. Talvez você precisasse passar por essa experiência para aprender algo. Talvez a comunidade precisasse passar por isso para aprender algo. Talvez Dona Eulália precisasse de uma forma de se redimir. Foi então que João lembrou de Dona Eulália. A pobre senhora tinha encontrado em Maria Clara uma forma de fazer as pazes com o passado, de se redimir pela perda da própria filha. E agora, descobrindo que Maria Clara nunca esteve realmente em perigo, como ela ia se sentir? Eles foram procurar Dona Eulália no hotel onde ela estava hospedada. A encontraram no quarto, sentada na poltrona, olhando pela janela. Dona Eulália, Maria Clara disse, como a senhora está? A velha senhora se virou e eles viram que ela tinha chorado muito. Menina, ela disse, eu estou feliz porque você está bem, muito feliz, mas também estou confusa. Eu pensei que estava ajudando você como uma forma de me redimir pela minha filha. Mas se você nunca esteve realmente doente... Dona Eulália, João interrompeu, a senhora nos ajudou quando mais precisávamos. A senhora acreditou em nós quando todo mundo nos julgou. Isso vale muito mais que qualquer dinheiro. Maria Clara se aproximou da senhora, segurou suas mãos. Dona Eulália, a senhora me ensinou sobre perdão. Me ensinou que às vezes as pessoas fazem coisas erradas por motivos certos. A senhora me ajudou a perdoar meu pai e ele me ajudou a perdoar a senhora mesma. Como assim, minha filha? A senhora carrega uma culpa há 10 anos porque não cuidou da sua filha como deveria. Mas a senhora está cuidando de mim agora. A senhora está sendo a mãe que não pôde ser para Carmen. E isso tem valor, Dona Eulália. Isso tem muito valor. Dona Eulália começou a chorar novamente, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Vocês acham que Carmen ia me perdoar se ela pudesse ver o que estou fazendo por vocês? Tenho certeza, Dona Eulália, Maria Clara disse. Tenho certeza que ela ia ficar orgulhosa da senhora. Naquela noite, os 3 jantaram juntos no hotel, conversando sobre tudo o que havia acontecido, sobre as lições que tinham aprendido, sobre como a vida às vezes nos leva por caminhos tortuosos para nos ensinar coisas importantes. João sabia que ainda teria que enfrentar a comunidade, ainda teria que lidar com as consequências de suas ações. Mas agora ele não estava mais sozinho. Porque às vezes, minha gente, Deus usa nossos erros para fazer coisas maiores do que nossos acertos. E essa história estava longe de terminar, porque ainda faltava a parte mais importante. Como a comunidade ia reagir quando soubesse de toda a verdade e que lição todos eles iam tirar dessa experiência incrível. Convocou toda a comunidade para uma missa especial. A igreja estava lotada, mais cheia do que no dia em que Maria Clara tinha exposto o pai. Todo mundo queria saber o que ia acontecer, que novidade o padre tinha para contar. João estava nervoso, mas decidido a enfrentar qualquer coisa que viesse. Padre Antônio começou a missa falando sobre perdão, sobre julgamento, sobre como às vezes as coisas não são o que parecem. Meus irmãos, ele disse, hoje eu quero contar para vocês o resto de uma história que vocês acham que conhecem. E então ele contou tudo, sobre o diagnóstico errado de Maria Clara, sobre o desespero de João,
sobre como um pai desesperado tomou uma decisão terrível por amor. O silêncio na igreja era total. As pessoas ouvindo, processando, entendendo que a situação era muito mais complexa do que tinham imaginado. João não fingiu estar doente por ganância. O padre continuou. Ele fingiu estar doente porque pensou que era a única forma de salvar a filha. E Maria Clara não o expôs por maldade, mas porque não conseguia aceitar que o pai usasse a fé de vocês. Quando o padre terminou de contar a história completa, houve um murmúrio na igreja. Algumas pessoas ainda estavam com raiva, achando que João deveria ter contado a verdade desde o início. Outras começaram a entender a complexidade da situação. Mas foi Dona Mercedes, a beata que tinha ajudado a espalhar a história inicial, que se levantou para falar. Padre, ela disse, a voz tremulando, eu quero pedir perdão, não para João, mas para mim mesma, porque quando soube que ele tinha mentido, eu senti tanta raiva, tanto ódio, que esqueci completamente da compaixão. Eu julguei esse homem sem tentar entender por que ele fez o que fez. Ela se virou para João, que estava sentado no último banco. João, eu não sei se o que você fez foi certo ou errado, mas eu sei que o que eu fiz foi errado, porque quando um irmão cai, nós devemos ajudar ele a se levantar, não pisar em cima dele. Suas palavras emocionaram muita gente na igreja. Foi então que aconteceu algo inesperado. Seu Antônio, um comerciante da cidade, se levantou. Padre, eu também quero falar. João trabalhou para mim durante anos, sempre foi honesto, sempre foi trabalhador, e quando soube da mentira dele, eu não só parei de dar trabalho para ele, como falei mal dele para outros comerciantes. Mas agora, sabendo a história completa, eu percebo que João não é um mentiroso. João é um pai desesperado que tomou uma decisão desesperada. E se fosse a minha filha doente, talvez eu fizesse a mesma coisa. Ele olhou para João. João, eu quero oferecer trabalho para você de novo. E quero pedir desculpas por ter te julgado sem conhecer toda a verdade. Um por um, outros membros da comunidade começaram a se manifestar. Alguns ainda estavam magoados, mas muitos começaram a entender que a situação não era preta ou branca, mas cheia de nuances cinzentas. A conversa se estendeu por mais de uma hora, com pessoas compartilhando suas próprias experiências, suas próprias dificuldades, seus próprios momentos de desespero. Foi Dona Eulália quem trouxe uma perspectiva diferente para toda a discussão. Ela se levantou devagar, apoiada na bengala, e pediu para falar. Meus amigos, ela disse, eu não sou desta comunidade, mas vocês me acolheram quando eu mais precisava, e eu quero contar para vocês porque resolvi ajudar Maria Clara. E então, ela contou sua própria história, sobre a filha que perdeu por negligência, sobre os 10 anos de culpa, sobre como encontrar Maria Clara doente foi uma forma de se redimir. Eu cometi um erro terrível com minha filha, ela disse. Um erro que não tem conserto, mas João cometeu um erro tentando consertar uma situação. A diferença entre nós é que ele agiu por amor. Eu agi por orgulho. O que eu aprendi nestes últimos meses, Dona Eulália continuou, é que todos nós somos imperfeitos. Todos nós tomamos decisões questionáveis em momentos de desespero. Mas o que define nosso caráter não são os erros que cometemos, mas como lidamos com as consequências desses erros. Maria Clara, que estava sentada ao lado do pai, se levantou para falar. Gente, ela disse, a voz ainda um pouco fraca, eu quero pedir perdão para todo mundo. Não pelo que meu pai fez, mas pela forma como eu reagi. Eu poderia ter conversado com ele em particular, poderia ter tentado resolver a situação de outra forma. Mas eu estava com tanta raiva, tanta vergonha, que expus ele publicamente sem pensar nas consequências. Vocês sabem o que eu aprendi com tudo isso? Ela continuou. Aprendi que amor não é perfeito. Amor comete erros. Meu pai errou por me amar demais. Eu errei por amar demais a verdade. Dona Eulália errou por não amar o suficiente na hora certa. Mas todos esses erros vieram de sentimentos genuínos. O clima na igreja começou a mudar. A raiva estava dando lugar à compreensão. O julgamento estava sendo substituído pela compaixão. Padre Antônio aproveitou o momento para fazer uma proposta. Meus irmãos, ele disse, que tal se a gente transformasse essa experiência em algo positivo?
Que tal se criássemos um fundo comunitário para ajudar famílias em situações de emergência médica? A ideia foi aceita com entusiasmo. Dona Eulália se ofereceu para fazer a primeira doação, uma quantia significativa. Outras pessoas começaram a se oferecer para contribuir, para organizar, para transformar todo aquele sofrimento em algo construtivo para a comunidade. João se levantou, emocionado. Gente, ele disse, eu não sei se mereço o perdão de vocês, mas eu quero que saibam que aprendi muito com tudo isso. Aprendi que às vezes a verdade dói menos que a mentira. Aprendi que uma comunidade verdadeira é aquela que se une para ajudar, não para julgar. E aprendi que o amor, mesmo quando nos leva a errar, ainda é a coisa mais poderosa que existe. Meses depois, Maria Clara fez a cirurgia para remover o tumor benigno. Foi um procedimento simples, sem complicações. Ela se recuperou rapidamente e voltou para a faculdade, mas agora com uma perspectiva completamente diferente sobre a vida, sobre família, sobre comunidade. João conseguiu reconstruir sua reputação na cidade. Não foi fácil. Algumas pessoas nunca o perdoaram completamente, mas a maioria entendeu que ele era um homem bom que havia cometido um erro por amor. Ele voltou a trabalhar, voltou a frequentar a igreja, voltou a ser um membro respeitado da comunidade. Dona Eulália decidiu se mudar para a cidadezinha. Ela comprou uma casa pequena perto da igreja e se tornou uma espécie de madrinha de Maria Clara. As duas desenvolveram uma relação muito especial, como avó e neta, curando as feridas que cada uma carregava. O fundo comunitário que foi criado já ajudou várias famílias em situações de emergência médica. Ironicamente, a mentira de João acabou gerando uma rede de apoio real para pessoas que realmente precisavam. Às vezes o bem nasce do mal, às vezes a verdade emerge da mentira, às vezes a redenção vem dos lugares mais inesperados. E sabe o que é mais bonito nessa história toda, meu povo querido? É que ela mostra que nenhum de nós é completamente bom ou completamente mau. Todos nós somos seres humanos imperfeitos, lutando com nossas limitações, tentando fazer o melhor que podemos com as informações e recursos que temos. João não era um vilão, era um pai desesperado. Maria Clara não era uma delatora, era uma filha ferida. Dona Eulália não era uma salvadora, era uma mulher buscando redenção. A comunidade não era cruel, era apenas humana. E no final, todos eles aprenderam que o perdão, a compaixão e o amor são mais poderosos que o julgamento, a raiva e o ódio. Essa história me ensinou, e espero que tenha ensinado vocês também, que a vida é complexa demais para julgamentos simples, que às vezes as pessoas fazem coisas erradas pelos motivos certos, e que isso não as torna nem santas, nem demônios, mas simplesmente humanas. E vocês, meu povo querido, que me acompanharam até aqui, que ouviram essa história inteira comigo, vocês já passaram por alguma situação onde tiveram que escolher entre fazer o que achavam certo e proteger quem amavam? Já se viram numa situação onde o amor os levou a tomar decisões questionáveis? Contem suas histórias nos comentários, compartilhem suas experiências com nossa comunidade. Se vocês gostaram dessa história, se ela tocou o coração de vocês de alguma forma, se inscrevam no canal. Não é só para me ajudar, é para ajudar outras pessoas a encontrarem essas histórias que nos fazem refletir sobre nossa própria humanidade. E lembrem-se, todo mês nós temos sorteios especiais para quem mais interage, para quem mais participa da nossa comunidade. Obrigada por terem me acompanhado nessa jornada. Vocês são pessoas especiais e eu me sinto abençoada por poder compartilhar essas histórias com vocês. Até a próxima e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.